Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Conversa com o Thiago Pérez. Hoje o nosso convidado vai ser o Daniel Carvalho, também conhecido como Doc. Vamos esperar o pessoal entrando aí, o pessoal vai acessando. Lá Silvia, o Doc já está a postos. Vamos fazer o convite aqui para o Doc. E aí galera, sejam bem-vindos. Fala Doc, E aí, tudo bom, tudo Thiago? bem? Bem? Oficialmente agora. Agora oficialmente, então vamos. Primeiro eu quero dar boa noite aí para a galera que está acessando agora. Hoje o nosso convidado é o Daniel Carvalho, mais conhecido como Doc. Ele que é médico, triatleta amador e também se autodenomina como nerd, né? Daqui a pouco ele vai contar um pouco dessa parte aí para nós também. Em primeiro lugar, Doc, dizer que eu fico extremamente feliz e honrado aí, cara, com a tua participação nas minhas lives aqui nessa série. Primeiro porque a ideia é justamente falar sobre esporte, nas maiores vertentes possíveis, futebol, basquete, triatlon, endurance, montanha, né, toda essa área. E a medicina, um cara que também curte esporte, transpira aí, né, o esporte, e que também é médico no momento tão importante aí que a gente está vivendo. Eu tenho certeza que tu vai ter muita informação bacana para passar para a gente, então dizer que é um prazer, uma honra e seja bem-vindo ao Conversa com o Thiago Pérez. Valeu, Thiago. É uma honra para mim também. Porra. Boa noite, galera. E bora lá, Thiago. Você que manda, você que Beleza, coordena. beleza. Então, como eu faço de costume aqui, cara, a gente segue mais ou menos umas perguntas, mas deixa aberto para a galera aí na timeline também. Pode mandar pergunta, pode mandar dúvida, que é bacana essa participação. É sempre legal poder contar com o pessoal aí que também pratica esporte, né? Outra coisa legal também é o pessoal que estiver assistindo aí, quiser mandar a cidade da onde está assistindo, é bacana também para a gente ter essa informação do alcance da live aí, o pessoal, enfim, que vai acompanhar. Mas a primeira pergunta é uma pergunta tradicional já, que acho bacana para as pessoas que estão assistindo entenderem e conhecerem um pouco. Conta aí para nós, cara, quem é que é o Daniel Carvalho, o Doc? Então, sabe, Thiago, que é até curioso que eu não era o cara do esporte no colégio, sabe? Eu era aquele nerdzinho que sentava na frente, gordinho, tomava pau da galera toda, sofria bullying, era o pior no futebol, era o pior no basquete, era o pior no handball. A educação física para mim era um terror, tá? Porque era onde eu tomava toco da galera toda. Só que eu era o CDF da turma, né? Eu era o cara que mais estudava. Então o pessoal vinha falar comigo só para pedir dica de colégio. E Sim. meu pai vendo que eu sofria muito bullying, né? E ele me bota no. Ele viu que eu não me dava bem esporte com bola, apesar de eu adorar basquete, adorar futebol, assistir, né? Inclusive, estava vendo o documentário do Jordan, agora recomendo muito. Quem não viu deveria ver. Quem detesta basquete deveria ver. É. Né? Que atleta, né, cara? Que cara. Não Ah, tem nem o que é. falar. É espetacular, cara. Dá pra fazer uma série de live aí só pra falar do Jordan, né, cara? Eu sou um amante do basquete também. Pois é, e eu até gostava, cara. Inclusive eu assistia, porque isso era anos 90 e tava ali na oitava série, e eu assistia o Jordan, mas chegava na hora baixinho, né? Não jogava nada. Pois bem, Sim. meu pai me vendo isso aí, ele falou, pô, vou tentar botar esse guri em outro tipo de esporte. Ele me botou em arte marcial e me comprou uma mountain bike. E na mountain bike eu me achei, entendeu? Então eu comecei a brincar, comecei a andar, daí um pouco comecei a participar de competição. Com 12, 13 anos já competia cross country, com 14 meu pai começou a deixar eu fazer downhill. E ele era um esporte meio caro, né? Mas ainda bem que naquela época, cara, nós estamos falando isso aí de 91, 90, não tinha muita bicicleta importada aqui em Floripa, não. Então era todo mundo com as mesmas coisas. A gente descia os morros aí sem suspensão, fazia miséria, se quebrava todo, voltava. E foi nessa época, mais ou menos, eu tinha muito amigo que já treinava triatlo, isso nós estamos falando de 92, 93, que eu fui apresentado para o triatlo treinando ciclismo com eles. Então a gente ia para Beira-Mar, cara. Quem conhece Floripa, não imagina que nos anos 90 a gente formava pelotão na pista da direita da Beira-Mar, tá? Durante a Caramba. semana. Durante a semana, cara. Os carros respeitavam a gente. Tá? Se tiver alguém old school aí na live, eu assisti depois. É,
e conversar. Cara, a gente montava os pelotes numa terça à tarde, na pista da direita do Beira-Mar e rodava ali, os carros não tinha acidente nenhum. Por que a gente não andava na ciclovia? Porque andava 40 por hora, né? Então, Sim, para atropelar as crianças, enfim. E treinava lá durante a semana. Então eu fui apresentado para o triatlo porque a gente treinava ciclismo com os triatletas. E legal. na época, isso era 89, 90, os meus amigos triatletas vinham ali em casa, que meu pai tinha TV a cabo, para assistir o Ironman, que era transmitido na íntegra na ESPN na época. E aí eu falei, Ah, que cara, legal. que prova maluca, né? Eu falava assim, meu, nunca vou fazer isso. Até porque na época eu ainda tentei fazer um pouquinho de natação, mas, cara, eu caía na água, afundava. Inclusive é meu ponto fraco até hoje, né? Mas aí continuei competindo no mountain bike até o quarto ano de medicina, mais ou menos. Competi assim, cheguei a competir brasileiro, mas tinha lá, tem bastante, os troféuzinhos que eu tenho em casa é do mountain bike. E aí, Uhum. cara, quando eu me formei, eu já estava fazendo medicina, e quando eu me formei não tive mais tempo de treinar, né? E aí meio que aposentei tudo. Quando eu voltei, aí eu fui para São Paulo, a residência aqui em Floripa, fiz ortopedia mesmo. E aí fui para São Paulo, fiquei um ano na Escola Paulista de Medicina fazendo trauma lá, e trauma pesado, tá? A gente operava de tudo lá. E aí lá eu voltei a andar um pouquinho, comecei a correr, porque não tinha tempo para pedalar, não tinha logística, e comecei a correr. Um pouco antes eu já corria na residência, até me joguei numa maratona, assim, minha primeira prova inscrita, Thiago, foi uma maratona. Caramba, começou Tudo já errado, tudo começou errado. sofrendo, né, cara? Gente, não façam isso, tá? Não é dica. Isso aí é porque na época, nós estamos falando de 2002, 2003, ali na época não tinha Facebook, não tinha, tinha Orkut, vai, mas não tinha assessoria desportiva, não tinha nada, nem botava um tênis e saia correndo, né? Não tinha Garmin, eu larguei, cara, outra hora eu conto essa história bem engraçada da maratona. Era no Mas enfim, osso, né, cara? era no osso, mas enfim. Aí eu voltei de São Paulo em 2006 e voltei a competir downhill. E aí, cara, mudou o esquema do downhill, que antes o downhill era tudo estradão, né? Agora, depois de 2000, 2002 pra cá, quando eu competi em 95, 96, tu fazia até com uma bike sem suspensão, tu conseguia descer os estradões. Agora não, agora é downhill com pulo, escadaria. E aí eu comprei uma baita bike, uma Scott Rail-Octane, comecei a descer e nisso eu tomei um tombaço. Tá. E aí estourei o punho. Aí falei, deu. Eu sou cirurgião, vou migrar, meu sonho de fazer Ironman, vou virar triatleta. Aí virei triatleta em 2007. Aí já tinha assessoria, tudo. Aí chamei o Gustavo, que é um treinador aqui. Falei, Gustavo, me ensina a nadar, porque se soltar uma pedra na água, ela nada melhor que eu. Ele me ensinou, só que eu não conseguia ir nadar nos horários dele, né? Que ele estava lá, mas ele me ajudou. E aí Claro. entrei no tri, tô no tri até hoje, né? Amadorzão, já fiz várias provas de Ironman e o Fodax agora, né? Terminando aos trancos e barrancos, mas assim, é uma paixão mesmo pelo esporte, né? E já tive, assim, ó, depois quando a gente falar de lesão, eu acho que eu fui ficando referência em tratar lesão aqui, porque eu tive todas as lesões que tu Foi imagina. tratando as próprias, né, cara? Cara, eu tive muita lesão, velho. Inclusive esse ano, como é um ano que acho difícil que vá ter alguma competição, quero estar errado, tá? Quero estar errado, mas cara, Tô no andar torcendo da por isso carruagem, também. mas no andar da carruagem acho difícil que a gente vai ter aí uma beira-mar lotada de gente para largar para uma meia ou um Ironman largando. Cara, é triste, mas a gente tem que entender e, enfim. Então eu vou aproveitar para resolver um probleminha que eu tenho no joelho, que eu já estou empurrando com a barriga já há uns 6 anos. Então em julho eu vou operar ele, vou corrigir o menisco que é meio machucado lá e já tentei levar na fisio e tudo mais, mas não tá dando. Então, e aí ano que vem a gente volta com tudo aí para brincar mais, né? Claro. Outra pergunta que cabe fazer nesse momento é por que a medicina, cara? Cara, eu sempre queria, eu sempre gostei de algo mais dinâmico, né? Meu pai era engenheiro e ele ficava o dia inteiro sentado na frente de um computador ou num escritório. Quando por mais que eu fosse nerd, eu não conseguia me imaginar trabalhando nisso, tá? Sentado no escritório, sendo um advogado, sendo um engenheiro, enfim.
E eu tenho um tio, cara, que é o meu, assim, ele é o meu ídolo, assim, que ele é médico, ele é cardiologista lá em Minas Gerais, e ele é um cara fantástico, assim, eu me espelhava nele, sabe? Eu falava assim, claro, meu pai foi um cara espetacular também, mas só que profissionalmente falando, eu me espelhava nele. E ele com 15 anos, quando eu tinha 15 anos, ele me levou para ver uma cirurgia, eu achei aquilo animal, velho. Quando o cara, eu não estava entendendo nada, era uma artroscopia de joelho. Mas Caramba. quando o cirurgião pegou e abriu o joelho do guri e pegou um formão e um martelo e começou a dar porrada, cara, aí eu falei, cara, eu quero fazer isso. Aí eu me senti em casa, assim, entendeu? Aí Sim, entrei, e aí, como eu já estava muito voltado né? Nessa época eu já malhava quando eu entrei na faculdade, entrei na academia. Então, os esportes individuais, assim, normalmente eu me dava bem, né? Tava pedalando e tal. Aí eu pensei, pô, vou direcionar a minha formação para atender, para trabalhar com esporte, ou como clínico ou como ortopedista, né? Que como clínico tem que virar um cardio, ou um médico do esporte que trabalha com a parte clínica. Já o entendo. ortopedista, o meu foco, ele é parte de lesão, né? A gente quer prevenir lesão, mas a gente acaba atendendo muita lesão, né? Claro, entendo. Não, é massa e é bacana ouvir essas suas histórias assim de quem começou lá atrás, justamente no esporte. E a escolha pela medicina, cara, eu particularmente tenho uma admiração gigante. Primeiro, pelo simples aspecto que eu jamais poderia ser médico, né, cara? Eu sofro vendo a dor dos outros, né? Eu já quebrei o nariz, já rompi os ligamentos do tornozelo, do joelho, jogando basquete, né? Então já tenho algumas fraturas assim. Meu pai é um baita jogador de futebol, né? E das antigas ali, ele tem parafuso no joelho, cirurgia de ligamento, a laser, então ele também tem um histórico de lesão bem grande, então aqui em casa a gente já sabe mais ou menos como é que funciona e sabe o quanto é importante prevenir a lesão, justamente como tu falou, né? E acho que essa é a parte bacana de estar trocando essa ideia contigo hoje, é justamente isso, é falar do esporte, falar da prevenção e de alguém que vive isso, né, cara? Tem a experiência no dia a dia e é ainda mais bacana. Mas assim, falando com o médico e falando com o esporte, realmente eu não tenho como fugir do assunto dos tempos atuais, né, cara? Primeira pergunta é o seguinte: qual é a tua posição a respeito daí dessa situação do Covid-19, do coronavírus? Cara, posição médica, de atleta, política, a forma como tu quiser, cara. A gente só, eu tenho, com certeza vai ser um prazer te ouvir a respeito disso, cara. Claro. Primeiro que o Covid é assim, né? Quando ele pegou todo mundo de surpresa, tá, Thiago? Em 4 meses aí, 5 meses, a gente jamais, 3 meses atrás, 4 meses atrás, a gente jamais imaginava que estaria nessa situação, né? A primeira coisa que eu tô tendo bastante cuidado, cara, é onde obter as informações, tá? Então, eu não tô, assim, eu tô deixando, eu achei, vamos voltar ali rapidinho pro documentário do Jordan. Tu assistiu inteiro Tá. já ou não? Tem Sim, uma hora, assisti, assisti. tem uma hora que um cara fala pra ele assim, pô, você podia me apoiar, um candidato à política lá. Aí o Jordan se Uhum, negou, ele falou, cara, meu negócio é basquete, velho. Eu não vou, não conheço ele. E aí ele foi meio criticado porque ele não se posicionou politicamente. E sim. eu acho isso também. Eu, particularmente, eu não vou me posicionar politicamente a favor nem contra ninguém. Tá? Eu não entendo de política, eu não tenho nenhum candidato, nenhum presidente de estimação. Então, eu estou buscando as minhas informações em revistas científicas. Tá? Então, eu leio JAMA, New England, Lancet, enfim, revistas com o mínimo de viés possível, o mínimo de conflito de interesse possível. Porque se você ligar a TV, você vai ver um ponto de vista. Se você falar Claro. com um cara que apoia o atual ministro da Saúde, o antigo ministro da Saúde, ele vai ter um ponto de vista. Então vai ter um viés político nisso e a gente acaba não tendo. Assim, é um pouco delicado você tocar em alguns assuntos. Ah, a cloroquina funciona, não funciona. Vamos ver o que a ciência fala. Então, meu ponto de vista é o seguinte: eu vou falar por Floripa, tá? Que é a situação que eu estou vivenciando. Quando Sim. instalou a quarentena, e eu estava lendo, até então praticamente era unânime, tá? Nos meios médicos, que o lockdown horizontal inicial iria diminuir muito o número de casos simultâneos, tá? Porque você pega assim, pega a grande Florianópolis, por exemplo, você tem 500 mil habitantes para 80 vagas de UTI.
Se desses 500 mil tu tem 50 mil de risco, e se esses 50 mil de risco pegam a doença ao mesmo tempo, cara, é um desastre. Então, quando tu faz uma quarentena horizontal e consegue conter, né, a famosa flat the curve, ou achatar a curva, você Sim, diminui a probabilidade de você ter uma superlotação. Cara, e de fato isso funcionou, tá? A sim, Floripa, hoje a gente teve 7 óbitos em 65 dias, a Grande Floripa. E a gente tem, no hospital que eu trabalho, tivemos 2 casos, infelizmente foram a óbito, mas eram pacientes de altíssimo risco, né? De grupo de risco. Não eram sim. pessoas jovens, atletas, nem nada. Eu sei, claro, né? Eu me comovo com todas as mortes possíveis, mas felizmente a situação foi muito contida. Mas naquele início, cara, não tinha saída, velho. Até eu mesmo fiz um vídeo assim, ó. No momento que eles pegaram e falaram assim, ó, gente, não pode ir pra rua, pra nada, só pra ir comprar comida e voltar. Aí Eu lembro, eu assisti esse teu vídeo. então, aí todo mundo me ligando, Daniel, é verdade? Eu falei, cara, não vai. Aí algumas pessoas, meu, então vai lá e fala, tá bom, não vai. E eu fiquei realmente, até o decreto do governador de liberar as pessoas a correr com máscara, eu tive que ficar em casa, né? E pior, péssimo momento que eu fui vender meu rolo, o Bah, Smart. Eu tinha ano passado eu treinava com o Smart, né? Eu tinha um Smart aqui em casa que tinha há pouco tempo, aí não aguentava mais aquele rolo, cara, eu fui lá e vendi, tá? Vendi o rolo, aí fiquei com um rolo bem michuruca, uma porcaria de um rolo. Aí, obviamente, eu e todo o Brasil foram atrás de rolos Smart, né? Aí, com é, o dólar a quase 6 e não tinha mais rolo para achar, me ferrei, fiquei na mão. Aí fiquei pagando Burp em casa só, né? Mas é, como, mas como eu praticamente, viu, Thiago, eu depois do Fodax, eu meio que entrei no lockdown pessoal aí, joguei a toalha esse ano, porque eu que justamente queria tacar o joelho e tudo mais. Eu peguei e falei, velho, eu nem senti, entendeu? A falta de treino como muitas pessoas sentiram esse ano. sim, Mas sim, eu acho que foi necessário. Eu acho que hoje, né? Veja bem, exercício físico é uma atividade essencial, tá? claro. Prevenção de doenças, prevenção por exemplo, o sedentarismo, tá? O sedentarismo como fator de risco isolado, ele mata mais que até que o cigarro, cara, tá? Como Caramba, fator de risco isolado. Você estima uma mortalidade anual decorrente direta e indiretamente do sedentarismo de mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo, tá? nossa, é muita gente. Então, quem já não fazia exercício em casa, na época fora da quarentena, na quarentena, o cara que não tinha um hábito continua não fazendo. Então, você vai aumentar ao longo prazo a incidência de outras doenças. Vai aumentar o número de AVC, de diabetes mellitus, de infarto agudo do miocárdio, devido aos maus hábitos alimentares, que todo mundo ganhou um pezinho na quarentena, não vou mentir, até eu ganhei, né? Eu E perdi, tu perdeu? Porra, que eu inveja. perdi. Eu ganhei, perdi e ganhei de novo. Eu tô tentando perder para operar para ficar mais magrinho pro joelho. Mas, assim, o grande lance mesmo foi nos pegar de surpresa, eu acho, né? E eu não vou nem tocar no quesito econômico, tá? Porque isso é um outro problema enorme, né? Sim, gigante, né, cara? A maioria de nós, e eu faço meia-culpa, não tinha uma reserva de emergência para isso, né? Eu vejo muito vídeo, estudo muito sobre como lidar com despesas pessoais, como tentar empreender e tentar ganhar dinheiro de uma forma que não seja só com a medicina, mas assim, eu não estava preparado para isso. Mas enfim, saúde é o que interessa. Então, assim, beleza, depois se você cair, depois você se levanta, né? Afinal, Claro. nós que somos triatletas, né, Thiago, a gente está acostumado a viver diversidades, né? Quando a gente vai para um Ironman, cara, nunca é redonda a prova, né, cara? Vai chover, vai ventar, vai dar cãibra, vai furar um pneu, o cara vai entrar na tua frente, vai te dar uma fechada na bicicleta, vai ficar puto, vai tropeçar, tu vai ter tanta diversidade e o que faz um bom atleta, eu acho, é justamente tomar essas porradas e o cara ficar de pé. Então a quarentena é mais uma delas, né? Verdade. Então, se tem alguém que tem que estar preparado para suportar uma quarentena dessa, são os atletas, são os caras que passam por endurance, por ultra endurance.
ultramaraton, qualquer pessoa que está se preparando para alguma coisa. Então a gente tem que estar preparado para isso, pelo menos mentalmente, né? Verdade, verdade. Eu falo por experiência própria, né, cara? Até comentei outro dia na live com o Felipe Manente, que é o meu treinador aí de Floripa também, né? Que quando começou essa situação, caramba, eu sou um cara que, por exemplo, em janeiro eu já tenho meu calendário de provas o ano todo, né? Eu venho há 3 anos mais ou menos fazendo algo em torno de 30 a 50 Caraca. provas oficiais, seja 5 km ao Fodax Man, ao Patagon Man e tal. Então, cara, o meu ano, ele todos os meses tinha 2, 3 provas de alguma modalidade e eu treino 6 dias na semana, descanso um, às vezes nem isso, às vezes boto um basquete, às vezes boto alguma coisa ali porque eu gosto da prática esportiva. E quando deu esse lockdown, cara, eu fiquei 2 semanas assim extremamente desanimado. Cara, caiu assim minha animação. E aí passou 2 semanas, eu comecei a treinar no rolo ali, comecei a dar uma corrida, e aí aqui é uma cidade pequena, então eu já treinava fora da cidade, assim, ia correr no interior e tal, bem tranquilo. E de repente botei na cabeça assim, cara, eu tenho que lidar com essa situação, eu tenho que viver essa quarentena, eu tenho que passar por isso, como todo mundo tendo que passar, então nada melhor do que eu focar nas minhas dificuldades, né, cara? É. Tô sentando a bunda no selim da bike ali, pedalando no rolo, mais do que nunca, tô fazendo reforço muscular, tô fazendo exercício para tentar melhorar em aspectos que eu sempre tive deficiência, para justamente quando essa fase passar, poder retornar. O meu objetivo desse ano era o Ultraman, né, cara? Ia fazer o B550. Então cara, são 6 meses pelo menos de preparação, sendo que tu tem que ter uma bagagem de 1, 2 anos ali de provas, né? Imagina, em dezembro eu fiz o Patagon e o Fodax, né? Pois é. E aí queria já em abril tá indo pro UB, mas infelizmente acabou não acontecendo. E aí eu já emendo na outra pergunta que eu acho interessante te fazer, não só no sentido esportivo, mas também no sentido médico, que eu acho que vai interessar muito a galera, é o que tu visualiza para o cenário esportivo mundial a partir daqui para frente, né, cara? Porque, na verdade, por enquanto a gente ainda está em quarentena, a gente é hoje o É. país com o maior número, com a taxa de mortes, né, mais alta, né, de mortalidade. E o que tu visualiza nesse cenário, assim, cara? Porque, por exemplo, o Iron foi jogado para frente, lá para novembro, né? Algumas provas estão sendo jogadas para novembro, dezembro, algumas ainda estão em agosto, o que eu acho que é muito cedo mesmo, e acho muito difícil que aconteça. Na América do Sul, de confirmação, a gente tem um Iron no Equador e tem um Iron em Buenos Aires, que é o Mundial 70.3, o Sul-Americano 70.3. Cara, o que tu vê nisso aí? Cara, então, inclusive até já respondendo uma perguntinha aqui, o Franco, grande Franco, forte abraço, ortopedista lá de Chapecó. Legal. Ele perguntou como lidar com a falta de endorfina, né? Como é que tu treina, né, na quarentena? Vai treinar para quê se não tem competição, né? Isso é complicado, Franco, e depois a gente até pode filosofar em cima disso, mas você tem que criar endorfina, você tem que bolar um jeito, inventar, né? A turma que tem rolo e tem o Zwift aí, tá tendo competição online, enfim, né? Não é a mesma coisa, mas enfim. Mas voltando lá, Thiago, a resposta inicial é não sabemos, ninguém sabe. Mas já tem alguns artigos, tá, sobre programação para retorno a campeonatos de basquete, futebol, etc. E o jornal inglês de medicina do esporte, ele criou um cenário em 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3. A gente vai ter um grande termômetro para isso, tá, Tiago? Que é o retorno do transporte público e da escola, por exemplo. Então, enquanto não voltar a escola, não voltar o transporte público normal, nem pense em ter prova. As provas, as competições vão andar mais ou menos juntos ali com shows, com eventos grandes, de aglomerações enormes, porque tu pega um Ironman, por exemplo, só nas lojinhas fica 10 mil pessoas andando ali. A Pois largada é. são 3 mil atletas, mais equipe, mais não sei o que lá. Né? Qualquer maratona, qualquer 5 km aí é 5 mil pessoas largando junto. É. E nós temos um outro problema. Nós vamos fechar a cidade inteira agora, numa época que está todo mundo sem dinheiro. Será que o pessoal vai vir competir? Então são tantas variáveis que eu realmente não sei. Como eu te falei, eu espero estar redondamente enganado. Espero que em agosto esteja tudo normalzinho, tem uma vacina bombando aí e a gente vai esquecer. Mas
eu acho que a gente vai ter que pensar meio que no momento. Em que situação nós estamos agora? Então vamos olhar para trás um pouquinho. Há um mês atrás, a gente não podia entrar numa academia. Hoje, em Floripa, já pode, com máscara, tá? Com Uhum. álcool gel e em número limitado, né? Meu ponto de vista, tá certíssimo. Tá? Porque a academia, o esporte, não é para estética, tá, gente? É saúde. Exercício físico é saúde. Exercício físico é remédio. Então, o momento de você entrar na academia e fazer teu treino, dar tua corrida na esteira ou puxar um ferrinho, respeitando as distâncias, com máscara, evitando tocar, limpar cada aparelho, não vejo problema nenhum. Você entra no supermercado, todo mundo pega nos produtos e tá tudo de boa. Por que o cara não pode ir pra academia, entendeu? Então, agora a gente já tem que ir correndo na rua e pedalando na rua de máscara, então já é um bom sinal. Mas daí a fazer uma competição, Thiago, olha, talvez eles vão começar, talvez, tá? Estou especulando. Ah, vamos começar com competições pequenas, com número limitado de participantes. Aí nós temos um outro problema, né? Vale a pena financeiramente fazer uma competição com número limitado de participantes, bem limitado, Pois né? é. Ou talvez fazer largadas seriadas, larga de 10 em 10, não sei, estou aqui especulando. Talvez uma Teria que provinha ter de uma, triatlo. teria que Teria ter que. uma tecnologia absurda, né, cara, para realmente computar os tempos certos e para que tudo corresse bem, né? Tu pega Tóquio, por exemplo, eles caras já, de cara, já adiaram um ano, né? De Sim. cara. As, as Olimpíadas, né, também. Eles, De, foi difícil do comitê, né, olímpico ceder, mas quando viu realmente a proporção que era o que a gente estava vivendo, não pensou de outra forma, né? não, e periga adiar mais um ano, né? Porque assim, ó, tem dois cenários aqui bons, tá? Eu leio alguns artigos que os caras já estão especulando o troço se expandir até 2022. Cara, eu li um artigo do New York Times, bem bacana, eu digo no sentido de informação, né, não das notícias, enfim, mas que se analisa para que esportes possam ter torcida, público e envolvimento de pessoas, pelo menos agosto de 2021, para começar a Olha ser aí. analisado, a colocar Olha pessoas aí. para assistir, para participar do É. evento. Não, pensa bem. Você pega o. Claro que tem pressão de todos os lados, né? Todo mundo quer, como o Franco citou ali, os congressos médicos, né? A gente ia ter um congresso enorme aqui de ortopedia em Floripa, cara, pela primeira vez, o Congresso Brasileiro de Ortopedia. Cara, vem 6 mil ortopedistas, só ortopedistas do Brasil Caramba, inteiro para Floripa. Cara, vai ser online. Não teve como. Isso nós estamos falando de um congresso que ia ser em novembro, tá? Então, sim. aí tem pressão de patrocinador, tem pressão de quem está se inscrito, quem comprou passagem. Velho, mas passa por tudo isso, né? Então, assim, ó, a ordem vem lá de cima, ou seja, lá da OMS, dos institutos internacionais de pesquisa que estão ditando essas regras e os presidentes, governadores, prefeitos e líderes regionais vão ter que ir acatando de acordo com a sua realidade. Ah, Daniel, mas na Alemanha já está tendo aula. Pô, legal, né? Tá bem contido, na Coreia do Sul, mas aqui a nossa realidade é outra. E nós aqui, Thiago, no sul do Brasil, ainda felizmente estamos em outra realidade também, tá? Verdade. Infelizmente, né, nós temos estados e cidades que estão realmente críticas, né? Então a gente tem que deixar de ser um pouquinho, eu não gosto de usar essa palavra, mas talvez um pouco egoísta e tentar pensar no coletivo e espera um pouquinho. Eu estou lendo um livro chamado O Leão da Toscana, já lesse? Não, É do Gino Bartali. Ele era um ciclista italiano muito foda. E ele foi ciclista durante a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, ele ganhou o Tour de France. Não, o cara é um monstro, cara. E mostra ele treinando e pedalando durante a guerra, velho. Entendeu? bah, Eu não cheguei pensa no na guerra, na foco. parte eu não cheguei na parte da guerra ainda, tá? Eu cheguei na hora que ele tá sofrendo pressão da imprensa fascista. Eles também queriam que ele se posicionasse politicamente ali ao lado do Mussolini. Cara, o livro é animal. Tu imagina, cara, tu ser atleta na época da Segunda Guerra Mundial. Então, se já é complicado aqui na pandemia, tu imagina na época da Segunda Guerra, né? Então, Caramba. e ele é um cara que. Ele foi um cara, que ele era meio que adorado pelos italianos, alemães, todo mundo, e ele levava plano para os aliados dentro do quadro da bicicleta dele. Então, ele foi um herói de guerra também, sem ter feito guerra. O cara é um animal. Vale a pena ler esse livro.
Ah, vou procurar. Cara, vamos, ó, a gente tá indo para quase 30 minutos de live aqui. Vamos aproveitar aqui para a gente responder umas perguntas aqui que a galera mandou. Tem o meu amigo aqui de Getúlio, Fernando Galina, que ele colocou: o uso de máscara nas corridas prejudica em algum grau a respiração? Bom, vamos fazer um comparativo, tá? Quando você for para uma altitude, tá? Sei lá, 5.000 metros, 4.000 metros, você vai, né? A turma que futebol, quando vou jogar jogo lá em Lima, você tem ali um O2 mais rarefeito. Então você tem a inspiração, entra menos oxigênio no teu sangue. Então você se adapta a longo prazo, você aumenta o número de hemácias, isso existe uma adaptação fisiológica a longo prazo que você melhora a tua capacidade ventilatória. A máscara, ela não simula isso, tá? A máscara, algumas pessoas falam, tá simulando o clima de altitude. Não é isso. Porque a quantidade de O2 que está entrando quando você respira é igual. O que está acontecendo, na verdade, é que você tem uma dificuldade maior de ventilar, de trocar os gases. Então, tu vai ter que usar mais a musculatura respiratória, tá? Então, você acaba gerando mais esforço, você gasta mais energia para você respirar, é só isso. Se vai aumentar o hematócrito ou não depois, como se eu estivesse na altitude, não sei. Mas eu acredito que vai melhorar o rendimento sim, porque você vai fortalecer a tua musculatura ventilatória. Entendeu? Sim. Então, o Aham. esforço que quando tu treinar sem máscara, o esforço que tu faria para inspirar profundamente, para expirar, ou a troca, vai fadigar menos. É como se eu ficasse nadando de paraquedas, né? Ou correndo com paraquedas, a gente dificulta um pouquinho o treino. Então, eu vejo vantagem. Porém, cuidado, porque assim, a tua percepção de esforço e o teu gasto energético, ele vai ser maior. Então, por Claro. exemplo, se eu sou um corredor de 5 por quilômetro e eu boto a máscara, para eu correr 5 por quilômetro, eu vou gerar muito mais gasto energético para isso. Então, eu estou treinando a 4,40, como se eu tivesse a 4,40, mas estou correndo a 5. Então, eu vou ter que dar um jeito de adaptar essa intensidade minha para ajustar o fato de eu estar usando a máscara. Até para eu não ter, Thiago. Agora eu tô te vendo de novo. É, agora voltou ao normal. Sim, tá ok agora. Não, então, é que eu tava falando. Então, assim, ó, o cara tem que tomar cuidado quando tá treinando com a máscara para não extrapolar o nível de intensidade, né? Por exemplo, eu trabalho, sei lá, na rua aí com o meu FTP 220. Eu vou trabalhar 200. Não, com a máscara vai trabalhar menos. Mas vai ser como se você estivesse trabalhando a 200. Você vai trabalhar 160 watts, mas é como se eu estivesse trabalhando a 200. Entendeu? É com certeza mais um momento que serve também, né? Tirando toda a parte ruim, serve como aprendizado, né? Sim. Tira o fone de ouvido, vai correr, vê como se sente, presta atenção na própria respiração. Se tu tá usando o relógio, dá uma olhada no batimento cardíaco, para realmente Isso. sentir o corpo, né? Tu pode realmente utilizar uma fase difícil para justamente ter um aprendizado. É quem tu falou. Ah, vai correr com a máscara, vai dificultar a respiração? Vai dificultar, isso é um fato, não tem o que fazer porque tu fica ali, mas muito É, mais é uma sensação de desconforto do que a própria dificuldade. Mas no final é. das contas tu vai estar trabalhando muito mais o teu pulmão, os alvéolos ali, né, cara? E aí vai, isso aí no final das contas vai trazer um benefício. Assim como, por exemplo, o atleta que treina na montanha, que treina em altitude, quando ele retorna a nível do mar, a saturação de oxigênio dele é muito melhor e ele tem um ganho de desempenho bem grande, né? Exatamente. Assim, ó, existe um lema Mariner, SEAL, sei lá, improvise, adapta e supera. Improvisa, adapta e supera. Improvise, Verdade. adapta and overcome. Eu adoro esse lema. Então, assim, ó, tá numa situação difícil, improvisa. Se adapta. Então, atleta tem uma capacidade incrível de adaptação. Os melhores atletas se adaptam muito bem a qualquer situação. Lembra uma prova que teve em Frankfurt? Acho que foi esse ano ou ano passado, um Ironman que estava 42 graus ou 40 Ano graus. passado. Ano É, passado ali. acho que a Sarah True estava ganhando, ela tem um heat stroke, que é quando tem um colapso pelo calor, ela desmaia no final da prova. E aí Sim. alguém comentou no Twitter assim, o pessoal da organização deveria adaptar essa prova, estava muito quente. Acho que foi o Ian Frodeno, mas foi alguém importante que tweetou. O Ian Frodeno foi lá e deu uma alfinetada. Ele falou, não, você é atleta, você tem que estar adaptado a qualquer situação.
Se nevar, você vai ter que estar adaptado à neve. Se tiver 50 graus Celsius e a prova não for eliminada, você tem que estar adaptado para gerar performance a 50 graus Celsius, né? E E o próprio Ian Frodeno, ele já sofreu isso em Kona, no Havaí, né, cara? É um cara que exatamente. tinha grande chance de 2018 ser o campeão da prova, ser campeão mundial mais uma vez, e aí teve um colapso durante a maratona, em virtude do calor, desidratação, ele começou a sentir uma fisgada, né, nas costas ali, né, eu acho que até, quem sabe no ciático, não tenho certeza, mas eu vi que ele puxava a perna, tentou fazer alongamento e tal, mas no final das contas foi a alta temperatura que prejudicou bastante, né? Ou seja, Deixa eu ele é o só... melhor atleta do mundo, né? Hoje, na Sim, atualidade. ele... Um dos top 3 do mundo, né, cara? Talvez, como Verdade. atleta. Né? Então, Deixa assim, eu até aproveitar. ele quebra, né, cara? Sim. Deixa eu aproveitar aqui só te mandar um recado aqui e um convite aqui que a Silvia fez. A Silvia é aqui do Rio Grande do Sul, ela é de Rio Grande, pessoas que organiza a Extremo Sul Ultramarathon. Não sei se já ouviu falar, é uma Aquela de ultramaratona, 220? 226 quilômetros só de praia, a qual eu tive o prazer de competir e tive o prazer de viver uma das maiores aventuras da minha vida durante uma prova, que foi a subida da maré, que impossibilitou a prova de ser continuada, cara. A gente foi resgatado pela Marinha Nossa, de um farol. A gente ficou 30 horas dentro de um farol, de uma casinha assim, de chão batido, concreto ali, né? Com vários nossa. atletas, e a gente só foi resgatado porque os caminhões da Marinha vieram buscar a gente, porque a princípio viriam de helicóptero porque não conseguia chegar os caminhões. Então tu imagina o perrengue. Ela te convidou para te vir em novembro, participar, acompanhar a prova aqui, se tu quiser, né? E Legal. ela até coloca Pô, aqui, né? Se Deus quiser, acontecerá em novembro. Estamos torcendo para acontecer não, porque é uma prova que eu quero fazer de novo. essa prova, a Iva, uma amigona minha aqui de Floripa, ela fez essa prova, eu acho que era essa, só pode ter sido essa. Ela até que se trincheirou, teve uma hora que tava ventando muito, elas criaram uma trincheira lá e se eu não me engano, ela fez essa prova. Mas eu acho que essa prova é possível ser feita porque não vai aglomerar nunca, né, cara? Primeiro que só deve Ah, ter. Quantas essa, pessoas largam? 50? Essa 100? não é por aí. Quando eu competi, acho que foi menos de 50. E é É. incrível, cara, porque tu imagina 226 quilômetros em linha reta. Nunca, O- nunca. Não, não vai aglomerar nunca. Nunca. Não vai ter torcida. Quem é que vai ficar torcendo 3 horas da manhã? Não, Cara, essa prova quem faz os staffs é os jipeiros, a aham. Marinha e os organizadores da prova. E é assim, tipo, tu tem pontos de abastecimento a cada 30 quilômetros. Mas esses 30 quilômetros, quando tu tá no 150, por exemplo, ele leva horas e horas para chegar. E É. aí tu se sente sozinho. Bom, tanto que, por exemplo, quais são os relatos médicos da prova? Pessoal que não aguenta, enfim, condições físicas, mas, por exemplo, desistência por alucinação durante a noite, privação Sim, do sono, porque tu tem sim. 54 horas para fazer a prova, né? Cara, tem galera que alucina, que vê bichinho, que conversa com nada, que se perde, que acaba indo pro meio das dunas, sai da água, quando vê tá dentro da água, dorme em pé. Cara, é fantástico, é incrível e como diz o nome, é extremo. Mas eu É. recomendo, quem quer um desafio grande, a Extremo Sul é o lugar. Eu fiz uma que não é tão extrema, mas já foi extrema, que foi um Indomit de 100K aqui Bah, dureza? em Bombinhas. Mas eu achei engraçado, Thiago, que foi o seguinte, cara, em 2013 eu fiz um Iron e me afoguei. Sem me afoguei, tá? Foi Caramba. uma prova horrorosa, depois outra hora eu conto ela com calma, mas assim. Aí eu fiquei meio com medo de cair na água. Aí eu falei, vou voltar pro trail run, que eu também tinha feito muita provinha de trail antes. Aí treinei para esse Indomit aí, que era uma prova ali em Porto Belo, tinha uma altimetria boa ali, cara, não me lembro qual que era a Sim, sim. altimetria. E só que aí eu treinava assim, o máximo que eu treinei foi, sei lá, 60 quilômetros contínuos, tá? Eu tinha um volume semanal de 100, 110. Aí quando eu cheguei lá na largada, cara, só vi magrelo. Os caras falando, não, meu volume tá baixo, tá 170 por semana agora. Eu falei, meu Deus, tô no lugar errado, né, velho? Eu falei, pô, o que que eu tô fazendo aqui, né, cara? Só tinha uns animal largando na prova, mas beleza. Aí larguei, fui bem até os 70, cara. 70 tava indo bem. E largava meia-noite. No 70 eu torci o tornozelo, tá? Eu vi que eu ia cair, cara. Aí eu falei, bah, vou torcer, vou quebrar esse pé na hora, no ar, assim, eu pensei isso. Aí eu não sei o que eu fiz um rolamento, senti um pop, assim, na minha canela, né? Eu falei, nossa, rompeu alguma coisa, mas não doeu. Aí eu falei, não doeu. Aí me examinei, parei ali na trilha, me examinei, mexi o pé, pô, tá de boa, bora lá.
Aí fui correndo até a praia. Aí na praia tinha um PC que era 84, faltava só 16, tá? Aí, pô, chegou lá, meu pé caiu, velho. Eu falei, ih, acho que eu rompi a aponeurose do tendão. Aí falei, já tô aqui. Se eu fosse o médico da prova, eu me tirava da prova, tá? Vou ser hipócrita agora. Eu não me tirei da prova. Eu peguei uma atadura, enrolei no pé, fui meio que Walking Dead, assim, né? Aí fui até o 90, 95. Cara, no 95 eu tava morto, velho. Faltava só 5 quilômetros. Eu levei 2 horas para fazer 5 quilômetros, tá? Putz, 2 horas. E detalhe, tá? Era praia e asfalto. Não era caramba. trilha. Aí no final, eu arrumei um pedaço de pau, cara. Eu sentei no chão, tá? Faltava 1 quilômetro. Eu não tava vendo a chegada. Eu sentei no chão e falei, vou desistir dessa porcaria, né? Aí passa um tio, cara, um pescadorzinho assim de bicicleta. Pô, tu vai desistir, chegar dali embaixo? Eu falei, não. Aí achei um papintura, achei um pedaço de pau e fui na bengala, cara. Terminei essa prova na bengala. O último quilômetro, o pace, 33 minutos. Caramba! Pá, Meu, eu tava, imagina o cara, sofrimento, eu cara. tava um zumbi, cara. Tava, assim, privado de sono, né? Cãibra até no nariz, dor no pé, pé caído. Aí saí de lá, puta, aí passei, liguei pra uma amiga minha, fez a ressonância, tava lá o tendão do tibial anterior rompido. Aí a sorte, cara, que ele rompeu na poneurose, que é onde o músculo gruda no tendão. Aí eu botei uma botinha 6 semanas, resolvido. Pronto pra outra. Ah, Wolverine, né, cara? Cara, Não, já operei a coluna, já fiz um monte de coisa já. já aproveitando essa tua história, deixa eu fazer a pergunta agora no sentido contrário que tu estava contando, né? Que tu falou que, se você fosse o médico, tu não deixava o atleta seguir. Cara, tu já trabalhou no Fodaxman, já trabalhou no Iron, né? E mais algumas provas que agora eu nem sei, nem tenho certeza para listar, mas eu sei que o Fodaxman, eu posso dizer que hoje é a prova mais extrema que a gente tem no Brasil. Não tenho dúvidas disso. Mas quando tu pega, por exemplo, um Iron, um Fodax, que o cara se prepara um ano para essa prova, ele vem há 2 anos fazendo outras provas para servir de base. Aí é um degrauzinho, é um degrauzinho. Aí o cara chega na prova, vai lá, e infelizmente ele cai da bike, ele sofre uma lesão dos mais variados tipos que pode acontecer com o cara. Primeiro, o quanto é difícil para ti tirar o cara da prova, tipo, ver o lado médico, não, esse cara realmente não tem mais condições, e o quanto é difícil você tem que fazer isso sabendo que, em tese, ou de certa forma, tu tá acabando com um sonho do cara. Claro que é por um bem maior, pela vida, pela saúde. Mas a gente sabe que, cara, eu sou atleta, você é atleta, que nem tu contou agora. Eu fui numa bota, peguei um pedaço de pau, sofri. Cara, é que nem eu digo, eu se preciso, sangro, vou de arrasto, mas não desisto. Como é que é pra ti chegar pro cara e dizer, olha, cara, eu não posso te liberar? Lembra essa chegada dela é icônica, tá? Da Gabrielle Stewart, chegando na maratona de Los Angeles, nas Olimpíadas de 84. Você vai ver, Lembro, ela tá cena toda. clássica. Ela teve um heat stroke enorme, tá desidratada a nível extreme, e ela tá andando de lado, assim, ó, ela tá torta. E se tu olhar bem o vídeo, à direita dela tem 3 caras de branco olhando para ela o tempo inteiro. E acompanhando ela nos E metros finais. Aí eles acompanhando meio que ela. caminham assim, tipo. Ela fala para eles, não encosta em mim. Porque quando tu é médico da Olimpíadas, se tu botar a mão no atleta, ele tá desclassificado. Tá? Verdade. Então, assim, eles estão de olho, mas não encosta em mim. Então, o meu ponto é, quando você é médico do esporte, claro, você do time ou do. Você tem que ver se o atleta está em condições físicas. Às vezes ele vai estar com dor, né? Se a gente for analisar friamente, metade dos que completam o Ironman devia estar fora, porque os caras estão Walking Dead. Eu mesmo, quase todos que eu fiz, tinha hora que. Né? Mas assim, ó, existem alguns critérios, tá, Thiago? Normalmente, nesses casos, se eu fosse o médico da prova ali e eu me vendo mancando, eu ia chegar pro cara e ia falar, cara, você tá bem? O que aconteceu? Rompi o tendão. Cara, meu conselho, tu vai te machucar mais fazendo. Quer continuar? Não, eu me viro. Beleza. Fica de olho. Aí eu falo pra equipe, ó, fica de olho naquele cara lá. Eu trabalhei no CrossFit Games em Madrid, tá? Bem legal a prova. É um outro esporte, mas é animal. Cara, os caras e as mulheres são uns monstros, velho. Teve um cara que rompeu o peitoral, ele falou, eu continuo. E continuou, velho. Depois ele Caramba. foi operado. Ele continuou. Então, assim, claro, né? Tem situações que tem risco à vida do cara, aí não tem jeito. Mas normalmente a gente.
o fato de você ser atleta, você consegue entender um pouco melhor a cabeça do atleta na hora da prova. Então eu praticamente nunca tirei ninguém de prova. Os atletas que eu, entre aspas, tirei, eles mesmos pediram para sair, que nem no Fodax. No ano 2018, eu participei da avaliação e retirada de 11 atletas da prova. Nenhum deles eu falei, sai da prova. Eles mesmo falaram, Doc, eu não estou em condições, eu prefiro largar, prefiro parar. Eu ajudei, eu falei, cara, minha intenção não é te tirar da prova. O que você está sentindo? Cãibra, não sei o que lá, dor. Aí examinava, via pressão, via não sei o que lá. Não, você está bem, mas o que você acha? Não, eu acho que eu não estou bem. Então, beleza, não tem problema, não é vergonha nenhuma, tá? Saúde é em primeiro lugar e tudo mais. Então, assim, a gente não vai lá para tirar ninguém, entendeu? Só se realmente o cara ele tá tendo uma parada, ou tá tendo alguma situação realmente emergencial, né? Sim. Senão ele É, mesmo fala. o Fodaxman do ano de 2018 foi bem. O clima, né? O clima É, judiou muito dos atletas, né? Por quê? Porque às 10 horas da manhã, 10 para o meio-dia, a gente pedalava subindo a serra a 34 graus. é. E às 4 da tarde o tempo fechou, começou a chover granizo, depois do granizo uma Hipotermia. chuva torrencial gigante. Não, eu tenho foto daquela prova fazendo a bike com o macaquinho aberto para ventilar, me jogando água, e eu tenho foto às 4 da tarde com o tempo fechado, com névoa e de corta-vento correndo. E isso que eu sou um cara que Exatamente. não sente frio, que olha, foi a primeira vez que eu tive que usar um corta-vento numa prova, foi no Fodaxman em pleno dezembro, né, cara? A variação climática daquele dia foi muito, muito É. forte, muito forte. Não, e é por isso que essas provas são difíceis, né, Thiago? É que nem o Norseman, que nem o Patagon, né? E não é só a distância é de menos, na verdade. O É, problema é que o clima é hostil, o terreno é hostil, né? Você, pô, aquela subida ali do topo do Rio do Rastro até o Cruzeiro não é infernal, velho. O Rio do é. Rastro é filé perto daquela outra subida ali. Aquela outra não parava, cara. Pô, meu Deus, quando que acaba a subida? Aí tu abre, aí abre a terceira pista pro carro. Aí tu fala assim, meu Deus, tem mais subida, não é possível, né? Então tu fica até com saudade do Rio do Rastro. É, Porque você é sobe no verdade. 17 e cai e acabou, entendeu? Então, É. e o finalzinho ali, Cara, o que que tu passa para nós aí, atleta, para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir isso mais para frente aí também, treinos e cuidados em meio a essa pandemia aí? O que que tu recomenda? Porque como tu é triatleta, então tu tem experiência na corrida, na natação e no ciclismo, né? E também tu faz crossfit, tu tem essa, não sei se tu tá praticando agora nos últimos tempos, mas eu sei que tu praticava. Então, tipo, o que que tu recomenda assim, alguns pontos específicos assim? tá, vamos lá. Vamos só pontuar algumas coisas aqui, tá? Primeiro ponto, que é mais importante em todos os atletas, seja ele um praticante de atividade física só por saúde, até um cara nível Michael Jordan, chama consistência. O que deixa o cara bom é consistência, tá? Claro que eu não consigo manter a mesma consistência de treino na era pré-pandemia, agora na era da pandemia. Eu vou ter que, obviamente que eu vou baixar a minha consistência por N motivos. Primeiro, não tem piscina para nadar. Agora em Floripa os mares estão fechados por causa da tainha. Não está dando para pedalar da maneira como se pedalava antes. Mas eu tenho que criar no meio da minha possibilidade algum nível de consistência. Porque a falta de consistência também faz lesão, que é o famoso jogador de fim de semana. O cara não Verdade. tem treino consistente, né? O cara joga o futebol só sexta à noite, como se fosse a final da Copa do Mundo. Mas fora isso, o cara não tem um treino regular. Então ele perdeu completamente a regularidade. Um outro ponto é a intensidade, a carga de treino dele, que é o volume e a intensidade. É óbvio que, como ele não tem competição, ele não vai ficar lá trabalhando na capa da gaita, super compensando, porque ele vai competir o quê? Então ele tem que Sim. manter um giro, tem que manter um nível de condicionamento para ele não chegar no momento que não, agora está liberado, ó. Liberado, gente, daqui a 3 meses vai ter um meio Ironman. Pô, legal. Você não vai chegar do zero lá, entendeu? Você já vai chegar com Sim. um grauzinho de condicionamento, ok, que com 6 semanas qualquer treinador te bota na capa da gaita, entendeu? Talvez não com um volume para um Ironman, mas para uma prova olímpica ou para um meio Iron, com certeza. Então, paralelo a isso, viu, Thiago, o que a gente faz quando o atleta se lesiona, né? Então, chegou segunda-feira, quarta-feira, atendi uma corredora
que estava se preparando para uma maratona, aí não teve a maratona, ela continuou treinando, ela fez um longo e sentiu o quadril. Aí fomos ver a ressonância do quadril dela, tem lá uma fratura por estresse. E agora? Né? Vai para a cama? Não. A gente improvisa, adapta e supera. Então, olha só, não dá para correr, tá? Não pode correr durante 6 semanas, porque não vai ter que operar, depois volta. Para tu não perder condicionamento, tu vai correr dentro da água, ou tu vai pedalar, ou tu vai pro elíptico, mas tu vai gerar o mesmo estímulo, obviamente que não as mesmas especificidades, porque a especificidade do esporte dela é corrida. Claro que se você quiser ficar bom na corrida, você tem que correr, fim, né? Eu Sim, não vou ficar, eu vou ficar bom na corrida se eu pedalar? Vou, mas eu não vou ficar melhor que um cara que só tá correndo. Especificidade. Então aqui eu tiro um pouco a especificidade dela, mas gero o estímulo fisiológico suficiente para manter um certo grau de condicionamento cardiovascular e muscular, de modo a quando ela retomar o treino, ela não vai estar tão para trás, entendeu? claro. E, e com isso ela não, a perda dela não é tão grande. Então, a dica que eu dou para essa pandemia é o seguinte: sejam consistentes, né? Mantenham um nível de treinamento X que vocês consigam, pelo menos, não perder tanto condicionamento. Vai perder, não tem jeito. Vai perder massa muscular, vai engordar um pouquinho, vai perder um pouquinho de VO2, vai cair um pouquinho, mas o nosso corpo, cara, ele é incrível. Ele tem memória, ele tem capacidade de adaptação. E se você não parar, não jogar a toalha mesmo, é, vai recuperar em menos tempo que se imagina, porque você vai manter algum grau de consistência. E aí, né, graças a Deus, a gente tem hoje os professores de educação física estão de parabéns, tá? Porque muitos deles estão disponibilizando treinos em lives online, né? De graça, tá? Pra galera toda, assim, na minha rede social, todo dia tem umas 15 lives de treino. E assim, ó, vocês são fodas demais, amo vocês de coração. Todos os treinadores estão de muito parabéns. Os fisioterapeutas também estão ajudando muito a galera. Então, assim, ó, é possível se manter com algum nível de condicionamento. Cara, vocês não vão estar prontos para fazer um Ironman, né? Mas vocês não vão perder condicionamento. Sim. Né? Então, eu fiz um pouquinho. Eu vou te dizer que eu tô meio mandrião esse ano, tá? Mas, mas é porque eu já entrei na quarentena lá e depois do Fodax, tá? Eu fiquei meio esse ano estamos trabalhando muito, então eu tô mantendo uma carguinha de treino, mas bem levinha. Sim. Não, realmente é bem bacana isso, é uma coisa que é interessante para todo mundo, é entender, né, o momento que a gente está vivendo e que agora é o momento de pensar simplesmente numa manutenção. Claro, pode trabalhar, que nem eu comentei, né, eu estou tentando melhorar o meu ciclismo, estou indo para o rolo e estou fazendo meus treinos ali e realmente acredito que eu possa evoluir nesse período. Mas a ideia é ter uma manutenção para que sim, no momento que, bom, agora vamos começar a ter competição de novo, agora realmente é um fato que ela vai acontecer, está marcado, eu tenho meu calendário ali, aí eu converso com o meu treinador. E claro, também é sempre importante, inclusive pelo papo contigo, é isso, né? É um papo com teu médico, com teu físico, com teu treinador, né? Para que tu possa estar em dia. Porque, por exemplo, um dado curioso que eu li numa matéria na semana passada da ESPN é que alguns anos atrás teve uma greve na NFL, no futebol americano, tá? E aí quando voltou, já era tipo outubro, já era quase já era início da temporada. E na média no futebol americano, os caras têm 5 rompimentos de tendão de Aquiles durante a temporada. Naquele ano foram 15 Olha aí. por causa dessa parada. Né? Então, tipo, isso é uma coisa que o esporte em si vai sofrer, o aumento no número de lesões quando os esportes retornarem, porque querendo ou não, o jogador de futebol não vai estar na plenitude, o jogador de basquete não vai estar na plenitude, o jogador de futebol americano não vai estar, o triatleta não vai estar, a gente tem acompanhado as lives, né, dos triatletas, do Ian Frodeno, que fez um Iron dentro de casa, o Sanders, o Patrick Lang, esses caras top, assim, a própria Daniela Riff, né, essas mulheres que estão no condicionamento físico lá em cima, que são hoje referência no esporte, tá todo mundo buscando uma maneira de poder manter uma rotina de exercício. Mas quando Isso aí. as coisas, quando derem a largada novamente, aí vai ser realmente quem permanecer cuidando da saúde e fazendo uma manutenção agora, vai ter mais chance de chegar mais próximo do condicionamento ideal quando realmente for competir, né? Com certeza. É aquela história, né? A adaptação. E assim, ó, já ainda fazendo um paralelo, eu
Na minha vida, assim, diária, eu vejo, eu conheço pessoas incríveis, tá, Thiago? Atletas incríveis de todos os níveis, que eles não são só incríveis pelo seu feito em si no esporte, mas eles fazem lesões enormes e eles voltam, a capacidade de recuperação deles e voltar até o topo é incrível também. O próprio, aqui, esse obviamente eu não atendi, mas o Lionel Sanders fez uma fratura por estresse do sacro que tirou ele da prova durante, se eu não me engano, 6 meses. E o cara tem uma volta incrível. Nós temos vários exemplos aí. O Guga, cara, o nosso querido Guga, que joga tênis, pô, a lesão grande de quadril, jogou tempão. O Ronaldo, fenômeno, me arrebenta o tendão patelar. Ele praticamente deveria ter aposentado por causa daquela lesão. Ele volta, ganha a Copa e o artilheiro no outro ano. O Kobe Bryant, quando rompe o Aquiles, 1% só dos jogadores da NBA voltam ao nível máximo, né? Então, assim, Aham. isso vem da cabeça deles, tá? Isso não é o corpo deles que é superdotado nem nada. É o que diferencia o Jordan dos demais jogadores, por exemplo. A cabeça dele é muito boa, né? Você vê. Então, eu acho que isso que a gente tem que exercitar também na quarentena, já que a gente está recluso, não pode ter contato com as pessoas, não pode ir para o barzinho, não pode ir treinar em Jurerê no sábado, não pode montar um pelotão. Então, a gente vai ter que treinar muito o mindset para isso, né? Justamente para nos deixar forte e nos manter consistentes naquilo que a gente tá querendo dali para frente, né? E assim, vai passar, cara. A gente não vai ficar competindo no Swift pro resto da vida, tá? Com certeza isso vai passar. Deus queira que logo, mas assim, vai passar, vai ter talvez não seja como antes no início, beleza, mas se adapta, né? A gente o ser humano passou por quantas guerras, quantas situações drásticas aí, não voltou com tudo, né? Sim, Então, verdade. acho que vai ter mais 4 minutinhos só, né? É, em tese temos mais 5 para 4 minutos aí. Mas, cara, vou aproveitar o tempo para garantir que essa live não vai ser cortada. Primeiro, quero agradecer a galera que está assistindo aqui, que participou. Dá para ter certeza o quanto está todo mundo curtindo, ouvir tuas histórias, ouvir os teus ensinamentos aí através da medicina, do esporte e das vivências, tá? E segundo, cara, e assim, esse papo foi muito massa, foi muito maneiro mesmo te ouvir, desde a parte das tuas vivências no esporte, da medicina, a forma como tu enxerga o esporte e a medicina. E, cara, uma coisa que dá para perceber muito e que tu tem, assim, ó, e que eu admiro muito é a mentalidade esportiva. Dá para ver que tu é um cara que tem, como tu comentou, o Kobe, o Jordan, esses caras se diferenciam pelo mindset, pela forma como pensam, tanto que o Kobe é reconhecido pelo Mamba Mentality, né? O Michael Jordan, mais do que nunca, agora as pessoas sabem o quanto aquele cara era focado em vencer e ser melhor que ele mesmo e que ele elevava o nível de todo mundo que tivesse ao redor dele. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa quarentena, dessa fase difícil, com uma cabeça muito melhor, sabendo aproveitar muito mais as coisas que a vida dá, que o esporte propicia, que o treino propicia para cada um. E como eu disse, que prazer, cara, te ouvir. Eu já te conhecia das provas, né? E agora tive o prazer de ter esse papo contigo, que eu tenho certeza que a gente poderia ficar 2, 3 horas aqui conversando, né? E teria história, teria experiência, teria vivência, a galera ia estar participando. Mas, assim, fantástica a tua participação. Não é à toa que quando eu compartilhei a respeito dessa live, o que eu mais recebi foi dizendo o quanto tu é um cara massa, o quanto tu é um cara aberto à conversa e que a galera curte e te admira. Então, o meu agradecimento aí é gigante. Se tu quiser mandar uma mensagem para a galera aí, fica à vontade que o tempo é teu. Falhou, agora voltou. Não sei se tu ouviu o meu final aqui, mas enfim, aproveita o tempo aí, cara, para falar com a galera, mandar o recado que tu quiser. O tempo é teu e a gente só é grato aí pela oportunidade. Não, é isso aí, Thiago. Valeu. A gente se empolga, né? Vai falando. Tem muita história para contar, cara. Uma outra dessa a gente faz uma outra aí. Aí eu vou falar as Vamos, coisas, vamos. os podres que eu já passei. Já, dá para escrever um livro fácil aí, cara. Mas é isso, né? Eu acho que vai passar tudo isso, gente. Só ter muita, muita paciência, fé e vamos que vamos. Abração.
É isso aí. Bom, para a galera que está assistindo, então, só para avisar, essa live ela vai ficar disponível aqui no meu Instagram, no IGTV. Também vai ser compartilhado nas redes sociais, tem meu canal do YouTube e a partir aí de amanhã isso vai virar também um podcast. Então, quem quiser vai poder acessar do Spotify ou Pô, legal. Applecast, qualquer outra área aí para poder ouvir esse bate-papo, que eu tenho certeza que foi interessante. Faltam 26 segundos para encerrar. Mais uma vez agradecer a participação do Doc, que foi muito massa. Vai ter convite para outras lives, vamos falar de esportes, Beleza. vamos falar de basquete, que eu sou um baita fã, vamos comentar esse documentário do Jordan aí, que eu tenho certeza que vai ser Porra. muito maneiro. Ó, Então, cara, obrigado, vale a pena. galera. Não, esse Obrigado, documentário, Doc. assistam E esse documentário. Assistam. The Last Dance.